Medidas adicionais poderão ser adotadas pela Secretaria, já que aumentar a oferta de ônibus, por exemplo, para evitar a superlotação em horários de pico, não tem dado a resposta que a gente esperava e talvez que a própria Secretaria esperava, porque a gente continua recebendo mensagens aqui de ouvintes com fotos, com imagens de ônibus superlotados no horário do pico da manhã, por exemplo. O que fazer nesse sentido para tentar evitar isso ao máximo, secretário? Bom, a SP Trans continua fazendo estudos e monitorando diariamente, ou seja, hora a hora, a equipe em campo trabalhando no sentido de trazer mais ônibus para os pontos aonde nós estamos tendo problema. Nós começamos, quando começou a quarentena, nós iniciamos com 5.098 ônibus. Hoje nós já estamos com 6.790 ônibus. Tivemos um aumento de 1.700 para atender esse aumento de demanda que vem acontecendo. O ideal seria a população efetivamente ficar em casa, respeitar a quarentena. Como isso não está acontecendo, a SP Trans dia a dia estuda, faz remanejamentos de linhas e acréscimos pontuais de ônibus para tentar aliviar a circulação do pessoal que está na rua. Secretário, é possível aumentar o isolamento, por exemplo, dos profissionais que lá estão trabalhando, do motorista, do cobrador? Alguns ouvintes mandaram fotos de coletivos em outras cidades do mundo onde há faixas separando, por exemplo, o motorista dos outros passageiros. É possível aumentar esse distanciamento, essa situação que a gente está acompanhando hoje, uma situação atípica, enfim, é possível ter esse tipo de situação também aqui em São Paulo? É possível. Uma das ideias que a SP Trans está estudando, inclusive, é aquela volta da cortininha para isolar o motorista do ônibus. Infelizmente, com relação ao cobrador, a única forma de isolar é ele usar a luva e usar a máscara, e sempre com álcool gel na mão. Secretário, se a gente observar a curva em relação à circulação de veículos aqui na cidade, como tem se comportado isso? No início foi possível perceber uma redução drástica na movimentação da cidade, depois um aumento. Quando se deu esse aumento, como que está essa curva exatamente e o que preocupa mais agora a Secretaria? O que preocupa é a ascensão dessa curva, porque quando começou o isolamento, 86% dos veículos circulantes em São Paulo deixaram de andar. Hoje nós estamos com 57% dos veículos parados, ou seja, mais de 30% entrou em circulação, o que representa algo perto de 2.100.000 veículos a mais. Isso começou no dia 8 de abril. O excesso de movimentação, ele vem vindo aos poucos, mantendo sempre o zero de congestionamento, mas no dia 8 nós já pudemos notar 3 quilômetros de congestionamento no pico das 19 horas. E ontem, o nosso pico de congestionamento, às 18h30, foi de 11 quilômetros. É muito representativo. Isso realmente mostra que a população não está respeitando a quarentena. Quando o senhor fala da data de 8 de abril, fica muito evidente, então, que é muito possível que uma boa parte da população tenha se programado para a retomada da vida ao normal imediatamente depois do dia 7, que era até quando a quarentena inicial duraria, mas havia uma expectativa, claro, de que o governador pudesse prorrogar, como aconteceu, como acabou se confirmando, prorrogar esse período, né, de isolamento, de quarentena e tal. Então, aparentemente, foi mais ou menos isso que aconteceu, né, secretário? Porque se essa ascensão começa a se dar no dia 8 de abril, né? Nós temos que pensar também outros fatores. O dia 8 foi o 5º dia útil, o dia que o pessoal recebe o salário, e nós estamos no pré-Páscoa. As pessoas também, de alguma forma, querem comprar presente de Páscoa, ovo de Páscoa, dar para os familiares. Esse movimento que nós tivemos no dia 8 foi um movimento pontual, normalmente no entorno dos grandes hipermercados, e que na quarta-feira também fazem as promoções grandes com relação a desconto. Então, o pessoal colocou o dinheiro no bolso e saiu às compras para aproveitar as promoções. Até aí, dia 8, mais ou menos, a gente entendeu dessa forma.
O problema maior aconteceu ontem, que nós chegamos a 11 quilômetros de lentidão, e aí sim, que é um pré-feriado, não sabemos ainda determinar se realmente é saída para as estradas. Alguns pontos nós conseguimos identificar também com relação a supermercados e caminhão quebrado e acidente. A gente está ouvindo aqui o secretário de Transportes aqui de São Paulo falando com a gente, o Edson Caran. Secretário, enquanto está falando, tem chegando muitas mensagens de ouvintes, alguns inclusive falando que pegaram ônibus lotados e que preferiram pegar o carro para ir trabalhar porque estavam ali em risco, acharam melhor esse tipo de opção do que ficar no meio de um monte de gente. Tem a mensagem do nosso ouvinte, a Fernanda de São Mateus, ela sugerindo que o cobrador tem aquele acrílico que em muitos supermercados, muitas farmácias, o pessoal está colocando agora, para separar ali quem está comprando, quem está pagando do profissional. Eu queria perguntar para o senhor se há a possibilidade de volta do rodízio. O rodízio está suspenso, sem data para terminar essa suspensão. Há a possibilidade de retorno do rodízio por causa dessa movimentação maior na cidade? Não há. Por enquanto, não estamos. Já avaliamos e chegamos à conclusão de que a volta do rodízio agora não é necessária, mesmo porque se eu trouxer o rodízio de volta, eu de alguma forma estou tirando as pessoas do carro e jogando para o transporte público e adensando mais esse pessoal, o que é exatamente contrário àquilo que nós estamos nos propondo. Estamos sim trabalhando dioturnamente no sentido de verificar os pontos de estrangulamento para aumentar a frota e readequar o sistema de transporte coletivo. Inclusive com a criação dos bolsões, que são aqueles ônibus que ficam em espera, sem linha determinada, para atender a demanda nos terminais. Secretário, a gente recebe muitas mensagens de taxistas, motoristas de aplicativo que, claro, estão desesperados no meio da situação delicada que o mundo está vivendo, principalmente na economia. Há preocupação da Secretaria com algum tipo de parceria, seja com os táxis, com motoristas de aplicativo, para, por exemplo, facilitar o deslocamento de pessoas que utilizam o transporte público, utilizar esse tipo de equipamento, que aí teria teoricamente menos pessoas dentro de táxi, dentro de carros de aplicativo? É possível realizar algo emergencial nesse momento? Então, existem algumas propostas dos taxistas que nós estamos avaliando junto com o pessoal do gabinete do prefeito para ver de que forma nós conseguiremos incorporá-los dentro do sistema de distribuição de medicamento ou levar e trazer pessoal do corpo médico e pessoal de enfermagem para fazer com que eles, taxistas, também consigam trabalhar, levar o pão dele para casa e, de alguma forma, ajudar a prefeitura dentro desse trabalho como um todo que está sendo gigantesco, né? Isso é fundamental, secretário. Então, é possível que seja anunciado nos próximos dias algum programa nesse sentido? Nós estamos trabalhando no sentido de elaborar um programa para isso, um projeto para isso. Uhum. Secretário, o senhor falou sobre o movimento ontem, especialmente aqui na cidade, com 11 quilômetros de congestionamento. Houve um apelo do governador João Dória para que as pessoas não viajassem nesse feriado aqui de Páscoa. Entretanto, foi observado, não é possível ainda afirmar se de fato foi uma saída para as estradas. Sem esse termômetro exato, dá para saber ou dá para ter uma ideia se no domingo à noite, por exemplo, esse movimento pode eventualmente se repetir no retorno, no que seria um retorno aqui à capital paulista, ou não tem como ter essa leitura? Não tem como ter. A CET está monitorando o trânsito em tempo real. A cada minuto está sendo monitorado. Então, no domingo, se houver um aumento de volume de veículos chegando das estradas, com certeza nós estaremos sabendo. Mas há essa expectativa? Há expectativa, sim. Agora, o que nós estamos mais intrigados é o seguinte: se você continua com o comércio fechado, nós temos a quarentena decretada, nada abriu diferente daquilo que aconteceu quando o prefeito publicou o decreto. O porquê esse aumento de pessoas nas ruas? Indo para onde? Então é isso que nós estamos indo atrás para verificar quais são esses pontos de estrangulamento dentro do decreto que o prefeito Bruno Covas publicou.